Boa noite! Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de História da Psicologia? Hoje nós vamos falar sobre o behaviorismo, escola muito importante para a nossa psicologia. Vamos lá? Sendo o behaviorismo uma escola extremamente importante tanto para a formação e construção da psicologia tal qual conhecemos hoje, e ainda uma forte corrente nos dias atuais, é importante que a gente se atenha a ela e conheça um pouco mais sobre a sua construção e como ela está hoje. Vamos lá? Bom, behaviorismo tem o seu termo a partir do nome behavior, que quer dizer comportamento em inglês. Assim, behaviorismo é o estudo do comportamento, ao qual é tomado como um conjunto de reações dos organismos aos estímulos externos. Ou seja, ele busca controlar e moldar o comportamento humano. Então é a partir dessa premissa ao qual o behaviorismo vai se tornar e fazer com que o comportamento seja objeto da psicologia. Mas como é isso, professor? Ou seja, o comportamento que é observável e mensurável, garantindo assim um status de ciência para a psicologia por fazer o estudo desse determinado objeto. Assim, o behaviorismo ele ainda adota uma postura funcionalista. Vocês lembram que nós vimos o funcionalismo na aula passada? Pois é. E assim, ao estudar o comportamento em meio às funções de certas variáveis no meio e os estímulos que levam o organismo a dar determinadas respostas. Ou seja, o organismo ele vai se ajustar ao ambiente à medida em que for recebendo os estímulos e for aprendendo com eles. Existem alguns pressupostos que nós precisamos falar quando a gente pensa no behaviorismo e na teoria behaviorista e quatro regrinhas básicas para a construção desse conhecimento. Algumas delas a gente já conhece, outras nós vamos aprender agora, certo? Nisso, nós temos o empirismo, que tem por base fatos realmente observados para sustentar as explicações da natureza. É a fonte de todo o conhecimento, se torna a experiência sensorial. Vocês lembram quando a gente estudou sobre o empirismo? Assim, a base do empirismo é a observação, e a observação é algo muito importante para a teoria behaviorista. Outra coisa se refere ao determinismo, isso mesmo, que estabelece que qualquer evento é resultado de um grupo de determinadas condições e variáveis. Temos também a parcimônia, diante de duas explicações igualmente sustentadas em dados plausíveis para um mesmo fato. Deve-se dar preferência à mais simples dela. E a manipulação científica, no qual as conclusões devem ser decorrentes de experimentos em que a aplicação sistemática e frequente de certos procedimentos demonstre a sua validade. Ou seja, vocês lembram quando a gente falou um pouco sobre os métodos científicos? E pela busca que a ciência tem em comprovar e se tornar válida, essa também é das regras básicas quando a gente pensa na teoria behaviorista. Então a gente tem aí o empirismo, o determinismo, a parcimônia e a manipulação científica frente a essa tão importante teoria da psicologia. Ivan Pavlov, 1949 a 1936, foi um dos maiores precursores do behaviorismo em sua criação enquanto teoria. Ele tinha, enquanto obra, enquanto teoria, enquanto trabalho, estudo do comportamento respondente. Vamos aprender um pouco mais sobre ele, principalmente sobre esse behaviorismo mais clássico e que ele inicia e que vai ser melhor até evoluído com Watson e posteriormente Skinner, e a gente vai aprender o que cada um contribuiu na formação dessa teoria. Então, Pavlov e seus colaboradores verificavam que os cães salivavam ao cheiro de comida. Isso mesmo. Cada vez que a comida era apresentada, ao mesmo tempo soava uma campainha. O animal foi condicionado a salivar como reação ao som da campainha. Surge assim a teoria sobre o reforço, o conceito de reforço, não só como um elemento imprescindível na aprendizagem, mas também como na manutenção ao longo do tempo de determinado comportamento.
Então, observem essa imagem aí que eu vou colocar para vocês agora. Essa imagem ela é uma representação gráfica sobre o que eu acabei de falar para vocês. Esse foi um importante estudo de Pavlov que acabou servindo de base para outros inúmeros estudos quando a gente pensa no comportamento humano. Estudou-se primeiro os animais para poder generalizar determinado conteúdo, determinada ciência para os humanos. E no caso de Pavlov, foi justamente esse experimento com a campainha e a salivação do cachorro. Então, isso se tornou um marco muito importante ao entender a possibilidade de reforçar determinado comportamento e terem os comportamentos respondentes visto ao estímulo que foi recebido. Assim, a partir das descobertas de Pavlov, tornou-se possível uma investigação empírica. Vocês lembram que o empirismo é um dos pressupostos básicos, uma das regras? Assim, um método de pesquisa que se realiza através da observação e da experiência sobre a importância do meio na construção do comportamento. Para ele, que era psicólogo, uma criança poderia ser moldada utilizando-se de técnicas de condicionamento, ou seja, condicionar o comportamento de determinado animal, de determinado ser humano, com um estímulo respondente. E a sua teoria, basicamente, nesse condicionamento clássico respondente, a gente vê que se consiste na transferência de uma resposta associada a um estímulo para outro, que inicialmente não provocava nada. Se a gente pensa que antes a campainha não exercia nenhum tipo de estímulo sobre aquele cachorro, a partir do momento que aquilo é associado ao fato de se alimentar, ao fato de comer, o cachorro passa a salivar só de ouvir a campainha. Então, para ele, o organismo é passivo na produção da resposta. Assim, o âmbito e campos de aplicação dessa forma de aprendizagem são vastos e mais inúmeros possíveis, praticamente todos os domínios de atividade do ser humano. Por exemplo, muitos comportamentos de medo são adquiridos através dele. É importante a gente falar sobre isso, principalmente pela contribuição e pelo pontapé inicial que a teoria tem a partir dessas observações de Pavlov. O behaviorismo ele surge no início do século XX como um ramo da psicologia. Como falei anteriormente, era o estudo do comportamento observável tanto em homens quanto em animais. Assim, o comportamento ele é toda ação observável e pode ser medido. Isso se torna coisas básicas para o behaviorismo. O homem, então, passa a ser visto como um organismo que responde a estímulos provenientes do meio exterior, de uma forma mais ou menos automática. Não se importa a forma como esse estímulo chega. Ele pode causar uma resposta e isso estará refletido nos nossos comportamentos. Assim, a aprendizagem era considerada como uma forma de condicionamento, resultante da associação entre estímulos E e resposta R, que poderiam ser reforçadas ou inibidas. Baseia-se no comportamento exterior do sujeito e na análise minuciosa da tarefa que ele terá que aprender. Por exemplo, vê o aluno como moldável e passivo, como aquele que vai ser apenas receptor dos estímulos que o professor leva até ele. John Brodus Watson, 1878-1958, foi o primeiro a utilizar o termo behaviorismo. Isso em 1913, em um artigo chamado Psicologia, como behavioristas a veem, escrito por ele mesmo. Assim, o behaviorismo é um ramo experimental e puramente objetivo da ciência natural. A sua meta é a previsão e controle do comportamento. Assim, ele postulava o comportamento como objeto da psicologia. Watson é considerado como o pai do behaviorismo, ainda que nós tenhamos os estudos anteriores de Pavlov, como a gente já viu. Nessa perspectiva, o comportamento é explicado sem referências a eventos mentais, pois estes podem ser traduzidos em conceitos comportamentais, que é o que a gente observa quando a gente pensa nas mais diferentes teorias. No caso daqui, o foco realmente é o comportamento, mas aquele comportamento que é
observável. Watson afirmou que a psicologia devia se restringir aos dados das ciências naturais, ao que podia ser observado, em outras palavras, ao comportamento externo, o que eu havia acabado de falar para vocês. Por conseguinte, só os métodos de investigação mais verdadeiramente objetivos eram admitidos no laboratório comportamentalista. Assim, ele partiu do princípio de que as ações e habilidades do indivíduo são determinadas por suas relações com o meio. Dessa forma, apenas aqueles estímulos externos poderiam produzir respostas e comportamentos no sujeito, e apenas isso poderia ser mensurado e deveria ser o foco da psicologia, no caso da psicologia comportamentalista. Em 1919, ele iniciou um estudo do condicionamento do bebê. Sim, para ele, o bebê não é mais do que um pedaço de barro que pode ser moldado e trabalhado pelas mãos de um mestre artesão. Um bebê pode ser moldado através do uso de técnicas de condicionamento. Vocês lembram aquela técnica de condicionamento que foi feita com o cachorro? Então, como Pavlov já havia feito com o cachorro, e isso se tornou conhecido, ele pensou, se um cão poderia ser condicionado, também poderia condicionar um bebê. Assim, segue esse vídeo aí, e eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouco nele, e posteriormente eu vou explicar, certo? Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world a blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned, even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the Little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. Vídeo bacana, né? Bom, Watson tenta provar a sua teoria e para isso ele vai condicionar o comportamento de um bebê de 9 meses, como a gente viu aí no vídeo, e esse bebê passa a ter medo de uma variedade de objetos justamente por uma coisa, pelo estímulo ao qual foi condicionado o medo desse bebê. Ele conseguiu esse condicionamento apresentando ao bebê um certo estímulo condicionado, ser um rato branco, e depois batia em um martelo com um martelo, que era um estímulo incondicionado numa tábua, perto da cabeça do bebê. Ou seja, esse estímulo condicionado rato branco, inicialmente neutro, e em termos de propriedades indutoras do medo, e o EI, que é o estímulo incondicionado, produzia uma resposta de medo por parte do bebê. Então o bebê não tinha medo do rato, mas ele tinha medo do som. Ao associar esses dois estímulos, ele fez com que o bebê reagisse de forma idêntica a que reagia ao som forte. Então, quando ele botou um estímulo condicionado, o rato branco, associado com um estímulo incondicionado, um som forte, o bebê passou a ter medo de todos aqueles, no caso o rato branco ou qualquer animal peludo, justamente porque ele aprendeu a associar o rato ao som forte. Ele aprendeu a ter medo de rato.
Então, essa é uma maneira de explicar um comportamento condicionado a partir de alguns estímulos externos. Mais tarde, esse bebê apresentava medo de qualquer estímulo que lhe fosse lembrar um rato. Isso é o que a gente chama de generalização de estímulos. A partir de um estímulo que ele já tinha conhecimento, ele passa a generalizar para coisas semelhantes àquilo ali. O estudo do bebê o fez acreditar que o comportamento humano podia ser sim controlado. E isso se tornou o grande cerne de sua teoria total. Ele acreditava não só nos antecedentes genéticos, mas também na estimulação do meio sob a forma de condicionamento. Podia produzir, assim, qualquer comportamento. Bom, vamos lá, dando continuidade? Um dos principais teóricos e aquele que é utilizado até os dias atuais, Burroughs Frederick Skinner, de 1904 a 1990, ele enfatiza que um organismo aprende quando seu comportamento é fortalecido por um reforço ou diminuído por uma punição. Assim, ele apresenta em sua obra o estudo do comportamento, estudo esse que é utilizado por muitos analistas do comportamento até os dias atuais. Nenhum pensador ou cientista do século XX levou tão longe a crença na possibilidade de controlar e moldar o comportamento humano como o próprio Skinner. Na década de 40, Skinner sistematiza o behaviorismo radical. Só para a termos de comparação, o behaviorismo de Watson era um behaviorismo metodológico. Aqui temos o behaviorismo radical, uma proposta para um entendimento sobre o comportamento humano. O autor foi completamente contra as causas internas mentais para compreender ou explicar o comportamento humano. Assim, para Skinner, o comportamento é o único objeto para o estudo da psicologia. Ele se opõe a Watson, que só não desdobrava suas pesquisas aos fenômenos mentais pelas limitações metodológicas e não por serem irreais. Skinner defendia que o homem era um ser homogêneo. Assim, não acreditava na constituição humana com a junção do corpo e mente. Nós vimos durante vários teóricos, durante várias teorias, o estudo da mente. Aqui a gente já vê o ressarcimento da mente, atribuindo apenas o comportamento à maneira de compreender esse sujeito. Para Skinner, é importante a gente falar sobre isso. Vocês vão ver isso mais adiante no decorrer do curso, em outras matérias mais específicas. Mas a aprendizagem para Skinner é fruto de condicionamento operante. Vamos aprender um pouco mais sobre ele. Lá, a gente viu um comportamento respondente, um comportamento clássico. Agora nós estamos falando sobre um comportamento operante. Ou seja, é um comportamento que é premiado, que é reforçado, até que ele seja condicionado de tal forma que ao se retirar o reforço, o comportamento continue a acontecer. Isso é um comportamento operante. Para Skinner, a maioria dos comportamentos das pessoas é aprendida por um condicionamento operante, ou seja, mecanismo que valoriza uma determinada resposta. Assim, o comportamento emitido, se reforçado, tende a ficar condicionado e associado à necessidade ou à ação. Um exemplo disso é a birra da criança como um comportamento aprendido. De tanto ser reforçado aqueles movimentos de birra, aqueles comportamentos birrentos da criança, aquilo pode se tornar contínuo, ainda que não tenha os mesmos estímulos naquele momento, ainda que não tenha acontecido nada para aquela resposta naquele momento, o comportamento pode vir porque ele já vai predizer uma outra ação, uma ação de reforço ao qual os pais acabam colocando as crianças. Assim, a diferença entre o condicionamento clássico respondente que a gente viu em Watson e o operante apresentado por Skinner é que, ao primeiro, a partir de um estímulo, sempre se segue uma resposta, enquanto no segundo, o ambiente é modificado e produz consequências que agem de novo sobre ele, alterando a probabilidade de ocorrência futura semelhante. Assim, para estudar a aprendizagem, Skinner utilizava em suas pesquisas ratos e, para isso, utilizou de caixas nas quais introduzia um mecanismo a ser acionado pelo animal para conseguir comida. Esse experimento consistia em programar de modos diferentes a liberação de comida para, a partir daí, estudar cada uma dessas programações que afetavam o comportamento do animal.
Esse aparelho, ele ficou conhecido como a caixa de Skinner, e vocês podem ver na seguinte imagem que vai aparecer no momento. Essa caixa, ela serviu de base e é comumente e amplamente utilizada até os dias atuais, seja numa versão física ou seja a partir de programas de computador, para compreensão e aprendizagem de modelar o comportamento a partir dessa teoria de comportamento operante. Assim, Skinner constrói uma teoria baseada na aquisição de um comportamento por meio de um reforço ou sua eliminação. Existem duas formas de reforço: o reforço positivo e negativo. Ambos os reforços têm a função de ensinar determinado comportamento ao indivíduo. Então a gente parte dessa noção de que o comportamento aprendido foi um comportamento que foi reforçado em algum momento, seja ele de forma positiva ou seja ele de forma negativa. Mas o que é reforço, professor? Vamos aprender alguns conceitos de Skinner agora. Então eu quero que vocês prestem atenção, ou podem acompanhar também pelo slide de vocês. O reforço, ele visa aumentar as chances de um comportamento ocorrer novamente. Então, se eu quero que um comportamento ocorra muitas vezes, que as chances dele ocorrer aumentem, eu tenho aí um reforço positivo. A partir da apresentação de um estímulo agradável, de uma recompensa. Como exemplo, a gente pode pensar: a criança, por ser bem caprichosa com seus cadernos, recebe elogios da professora. Esta criança manterá o capricho em seus cadernos para não deixar de ser elogiada pela professora. O elogio, ele funciona como um reforço positivo agradável. Por quê? Ele é uma recompensa pelo esforço de manter bem cuidado o caderno. Vocês estão vendo aqui a correlação direta de reforço positivo? Ao ter um elogio agradável, você pode manter um determinado comportamento na criança, no caso aqui do exemplo. Uma outra forma é o reforço negativo, na qual se aumentam as chances de ocorrência de um determinado comportamento em razão da retirada de um estímulo desagradável. Lá a gente via que no positivo aquele comportamento volta a ocorrer porque teve uma recompensa agradável. Aqui a gente tem na retirada do comportamento do estímulo desagradável. Um exemplo é: Lucas não gosta mais de sua namorada. Porém, ele continua com ela, pois sabe que terá que enfrentar uma grande briga se romper esse namoro. Para evitar a briga, funciona como um reforço negativo. Reforço negativo porque a consequência é Lucas não entrar em contato com o estímulo. Sua namorada pode começar uma grande briga. Então, no caso do reforço negativo, esse insiste em associar um comportamento a uma emoção desagradável, o que levará o sujeito a reduzir a ocorrência desse comportamento. Faz sentido para vocês? Um outro conceito importante que a gente tem que aprender aqui é acerca da punição. A punição, ela é diferente de um reforço negativo. Vocês podem confundir pelo nome, pelo termo negativo, mas é diferente. Aqui, a gente vê que o comportamento emitido se torna menos provável em razão das consequências obtidas. Se no reforço positivo nós temos uma valorização de determinado comportamento a ser recompensado, aqui a gente vai ter uma diminuição de um comportamento justamente pelas consequências que ele pode ter. A punição, ela diminui as chances do comportamento se repetir em razão da apresentação do estímulo desagradável, e o reforço negativo retira esse estímulo desagradável. Um exemplo é: somos multados ao dirigirmos em velocidade acima do permitido. Isto é, a multa representa um estímulo desagradável, uma punição. Resumindo, eu quero que vocês olhem aí no slide de vocês, tem a seguinte imagem. Tem um B para o comportamento e um C para a consequência. O reforço, ele aumenta a frequência de determinado comportamento. E a punição, ela diminui a frequência de determinado comportamento. Watson e Skinner apresentam diferenças acerca da sua teoria acerca do behaviorismo que eles adotam. Com o behaviorismo metodológico de Watson, a gente vê que ele dá ênfase aos procedimentos de medida do comportamento e sua relação com o ambiente. Assim, ele fica conhecido como a psicologia do estímulo-resposta. Aqui,
no behaviorismo radical de Skinner, a gente vê que amplia-se a noção de comportamento e de ambiente. O ambiente em que se encontra o homem, ele determina e constrói as características que serão particulares em cada um. A gente tem aqui estímulo, resposta e estímulo. A gente já amplia aquela noção que o Watson nos traz. E hoje, professor, como é que tá? Bom, hoje o comportamento a gente pode entender a partir de atividades cognitivas, afetivas e motoras. Assim, esse comportamento ele se dá a partir do produto de uma seleção que se divide em 3. Na filogênese, que é a seleção natural, resultando da evolução da espécie. Na ontogênese, que é a seleção de comportamentos, que é resultado da evolução individual de cada sujeito. E na cultura, que são as contingências sociais aos quais interferem e influenciam no comportamento de determinado sujeito. E o que são contingências, professor? São condições sobre as quais uma resposta a um comportamento produz uma consequência. Assim, elas descrevem qualquer relação e expressam a probabilidade condicionada que relaciona alguns eventos a outros. Assim, a gente vê que o comportamento humano é função de diversos fatores. Fatores que são biológicos, fisiológicos, sociais, culturais, econômicos, história de vida do sujeito, os antecedentes e consequentes que a vida desse sujeito traz. E é preciso que a gente entenda essa múltipla causação quando a gente vai pensar acerca do comportamento. Bom, eu acredito que eu consegui trazer tudo que é de mais importante acerca do behaviorismo na aula de hoje, até porque vocês terão uma disciplina específica para poder aprofundar acerca da teoria. Mas a gente precisa ter uma base. E, assim, é uma teoria muito bacana e muitos podem ter afinidade com ela justamente pelas suas características acerca do comportamento e traz partes interessantes da gente entender como podemos estar pensando tanto a modificação de comportamentos, como remodelá-los, como controlá-los, e isso se tornou uma base fundante da nossa psicologia até os dias atuais. Foi muito bom estar com vocês, obrigado por mais essa aula, e vamos seguir no nosso percurso, na nossa construção, e tentando montar esse quebra-cabeça que é essa grande construção da psicologia a qual conhecemos. Fiquem bem e até depois. Grande beijo!